Estamos no interior de um dos mais emblemáticos monumentos da cidade do Porto. Estamos no coro alto de uma igreja, aquela que é também considerada uma das mais belas igrejas barrocas do país. Estamos, igualmente, no coro alto da igreja de um convento, o mais antigo convento feminino da cidade, o convento de Santa Clara, o convento das Clarissas, o ramo feminino dos franciscanos. E entre muitos outros motivos de interesse neste belíssimo coro alto, podemos contemplar aqui duas pinturas da Natividade, ligadas ao nascimento do menino Jesus, a adoração ao menino por parte dos pastores e também a adoração ao menino pelos Reis Magos. Aliás, aqui no interior da igreja podemos também observar dois altares dedicados, um ao menino Jesus e outro à Sagrada Família. Mas regressando aqui ao coro alto e a estas pinturas da Natividade, obviamente elas remetem-nos para o Natal e neste caso para as ofrendas, o que também nos evoca as prendas de Natal. Ora, esta igreja, ela própria, constituiu-se nestes finais de 2021 numa prenda. A sua recuperação, a sua reabilitação foi uma verdadeira prenda para a cidade. Sim, foi uma belíssima prenda esta que a cidade recebeu, depois de vários anos de intensos trabalhos de restauro, particularmente entre 2019 e 2021. Restauros que incidiram sobre todo o monumento, nas suas pinturas, nas suas imagens, na consolidação de elementos pétreos e, claro, na talha. A fabulosa talha que era já reconhecida como das mais belas do país, mas que se encontrava enegrecida por séculos de fumos das velas, poeiras, ceras e que agora brilha de um modo esplendoroso. Mas estes trabalhos minuciosos tiveram que contar também com as mais modernas tecnologias, que incidiram nos mais pequenos pormenores, como por exemplo aqui, neste gradeamento. Uma belíssima peça que nos recorda que afinal estas freiras, para lá do seu voto de pobreza, tinham jurado também um voto de clausura. As Clarissas estavam durante o resto da vida aqui, enclausuradas. O contacto com o mundo exterior era muito ténue e mesmo aqui, no coro baixo, voltado para a igreja, esta grade separava-os do resto do mundo. E com este imenso número de puas, como que pontas de lança, evitando que as pessoas se pudessem aproximar. Mas havia ténues contactos. A esse propósito, ainda aqui, vale a pena observar esta curiosa estrutura. Trata-se da roda, de uma pequena roda que permitia a entrada de pequenos objetos no interior do convento, nomeadamente correspondência, mas que também permitia que outros objetos do interior do convento saíssem para fora. Era o caso, por exemplo, dos doces conventuais. A degradação da igreja prende-se, obviamente, com o encerramento do convento e a morte da última freira em 1900. Mas o destino deste convento estava traçado desde 1834, desde o definitivo triunfo no nosso país do regime liberal e da lei da extinção das ordens religiosas em Portugal, a famosa lei do mata-frades. Num curto espaço de tempo, o Estado nacionaliza todos os mosteiros e conventos. No caso dos masculinos, os frades tiveram poucos dias para abandonar as estruturas conventuais. No caso dos mosteiros e conventos femininos, no entanto, a legislação liberal permitiu que as freiras continuassem a habitar no interior dos mosteiros. Não entrava, agora era noviças e pela lei natural da vida, com o seu gradual envelhecimento e morte, quando desaparecesse a última das freiras. Então,
o Estado tomava conta desses mosteiros e conventos. Coisa que, como vos dizia, aqui em Santa Clara acontece em 1900. Mas é interessante que, pouco antes da saída desta lei, entre 1832 e 1833, está a decorrer o cerco do Porto. Há um soldado inglês que está ao serviço de Dom Pedro IV e que nos descreve aquela que terá sido provavelmente a última cerimónia em que uma jovem toma o hábito aqui no convento, vestida como uma verdadeira noiva, um belo vestido, muitas peças de ouro, que depois são-lhes retirado, o cabelo cortado e veste o hábito. Com a morte da última freira, o templo manter-se-á oculto, mas todo o convento, esse, entretanto, vinha sendo ocupado e será ainda mais ocupado com uma série de outros serviços. Chegou a funcionar como cadeia, até hoje, como uma esquadra da Polícia de Segurança Pública, vários espaços também ocupados para serviços ligados às questões da higiene, da salubridade, da saúde. Mas esta é a parte final da história do convento de Santa Clara. Vale a pena viajarmos até ao seu início. De algum modo podemos recuar a origem do convento de Santa Clara no Porto a meados do século XIII, mas num lugar bem mais distante, lugar de Torrão, entre os rios. É por volta de 1264 que aí é, com efeito, fundado um convento de Santa Clara. Mas o punhado de mulheres que aí habita vive com medo. É um lugar recôndito, afastado do resto do mundo. E ainda por cima há queixas de que alguns nobres abusavam do direito de aposentadoria socorrendo-se das instalações desse convento. Certo é que na passagem do século XIV para o século XV, um prelado que tem responsabilidades sobre o convento, Dom João de Xira, que é também o conselheiro do rei Dom João I e o seu confessor, acaba por, enfim, influenciar a rainha, Dona Filipa de Lencastre, para que, de algum modo, socorra estas mulheres e possa transferir o convento para outro local. E desde o início, que parece que a ideia é transferi-las para o Porto. Certo é que em 1405, Dona Filipa de Lencastre obtém autorização do Papa para fazer essa transferência. Mas o processo vai demorar. E quando morre precocemente, em 1415, a rainha não tinha visto ainda concretizado esta sua vontade. Mas logo no ano seguinte, em 1416, depois do sucesso da tomada de Ceuta, Dom João I vem ao Porto dar início à concretização desta transferência das freiras. Mas para isso é necessário primeiro construir o convento. A descrição da época, provavelmente um pouco exagerada, diz que essa cerimónia acabou por dar origem à maior procissão que a cidade alguma vez conhecera. Uma procissão onde vem, obviamente, o bispo e as principais autoridades da Sé, também todos os monges do convento de São Francisco e os de São Domingos, mas uma procissão que vai também incorporar o filho mais novo do rei, o infante Dom Fernando, mas também o filho mais velho, Dom Afonso, um filho bastardo, mas que é o conde de Barcelos. E acabam por ser eles, os quatro, a lançar não a primeira, mas as primeiras 4 pedras. O bispo, o rei e os seus 2 filhos. As primeiras 4 pedras colocadas neste espaço onde hoje nos encontramos, na Capela-Mor da igreja. As freiras, só alguns anos depois, as primeiras, virão para o convento, cuja
edificação se irá prolongar durante ainda as décadas seguintes. Só mesmo em meados do século XV é que o convento está concluído. Foi, de facto, uma obra demorada, prolongando-se até meados do século XV, 1457, mais exatamente. E foi fundamental o apoio régio, não só esse apoio inicial, impulsionador de Dom João I, mas depois também do seu filho, Dom Duarte, que vai doar alguns bens para que o convento tenha meios financeiros para prosseguir com as obras, caso, por exemplo, do padroado de Santiago de Amorim, na Póvoa do Varzim, ou dos monarcas posteriores, irão engrandecendo o convento com muitos outros bens, e de facto vai-se constituindo aqui um convento com grande poder económico. É também importante falar aqui do papel importante do Conselho. O Porto vai doar o terreno para que as Clarissas aqui ergam o seu convento. E também, não menos importante, terá sido o papel de uma família influente e poderosa na cidade. Os Ferraz. Aliás, ainda hoje temos a rua de Ferraz no centro histórico da cidade, evocando, enfim, essa família. Durante muito tempo, as abadesas pertenciam à família Ferraz, nomeadamente a abadesa que faz a transferência de entre os rios aqui para a cidade. E entre essas abadesas, permite-me salientar Dona Briolanja Ferraz, notável, torna-se abadesa mesmo no final desse século XV. Tem apenas 22 anos e será abadesa até à sua morte, 61 anos depois, quando tinha 83 anos. Era uma mulher muito culta e influente e com grande capacidade, de facto, na gestão. Aliás, ela até vai ter um privilégio, que é uma autorização do Papa para poder sair do convento e ir visitar as propriedades, visitar e inspecioná-las. Aliás, dizem os documentos da época, que depois dessas suas visitas, essas propriedades se tornam muito mais rentáveis. Bom, mas este papel dos Ferraz vai-se notar também ao longo dos tempos por muitas ofertas que a família vai dando, muitas rendas, em troca, enfim, de sepultura e de missa pelas almas. Aliás, ainda hoje podemos contemplar no altar-mor da igreja o brasão, em parte, da família Ferraz. Mas, voltando a Dona Briolanja, que fica à frente deste convento, como vos disse, uma boa parte do século XVI, ela é responsável por uma série de intervenções. E é dessa época que, em grande parte, resulta o belíssimo portal, em grande parte renascentista, de acesso à igreja. É verdade que ela tem 3 fases, uma anterior e depois uns acrescentos posteriores, mas é de facto este ambiente renascentista que domina o portal principal da igreja de Santa Clara. Mas o convento não era só a sua igreja gótica na origem e depois com posteriores intervenções, como vimos, renascentistas, mais tarde, barrocas. O convento era constituído também por todo esse conjunto de celas, claustro e, claro, no exterior a cerca com o pomar, as hortas, o jardim. E desse ponto de vista vale a pena sublinhar a localização escolhida para o convento. Aqui, debruçado sobre o rio, junto a 2 grandes pendentes, a dos Guindais e a de Cu de Sal. Aliás, as freiras eram por vezes conhecidas como as donas de Cu de Sal. E num sítio, na época, repleto de arvoredo, bosques de pinheiros e de carvalhos. Aliás, abria-se um postigo, uma pequena porta na muralha fernandina, que era designado nisso como o Postigo dos Carvalhos. Mais tarde ficará conhecida como o Postigo de Santo António de Penedo. Mais tarde dará origem, já no século XVIII, a uma porta, a Porta do Sol
na muralha fernandina. E, por falar em muralha fernandina, importa dizer que esta cerca do convento, a partir desde muito cedo, vai confinar com a muralha e parte dela passa a integrar mesmo o conjunto do convento e, de algum modo, isso irá contribuir com a passagem dos séculos para a preservação deste que é hoje o troço mais comprido que resta da muralha fernandina e onde sobressai, no extremo, aquele torreão, que foi usado durante muito tempo como uma casa de verão das freiras, que ali iam aos ares, contemplar a paisagem e ter umas curiosas trocas com os vizinhos da outra margem, os frades crúzios da Serra do Pilar. Cruzavam-se incensos, sons, badaladas, e a cidade ironizava e dizia que se cruzavam também olhares, sorrisos cobiçosos. Conhecemos pouco do que seria o interior original da igreja. Contudo, estas recentes intervenções de restauro vieram revelar vestígios das antigas argamassas que cobriam as paredes e até alguns vestígios das pinturas primitivas. Certo é que o templo e o convento sofreram muitas intervenções, reformas, ampliações ao longo dos séculos. Muito significativa é a intervenção do século XVII. O convento vinha registrando um grande crescimento e há grandes obras no convento e na igreja. Nessa altura, todo o seu interior, ou quase todo, será recoberto a azulejo. Uma vez mais, as recentes intervenções de restauro vieram revelar, embora parte deles já fossem conhecidos, mas vieram revelar muitos desses azulejos que cobriam o interior das paredes da igreja, hoje ocultas pela talha dourada, pela fabulosa talha que corresponde a uma outra fase crucial na construção e nas reformas deste conjunto monumental, que começam ainda nos finais do século XVII e que obedecem agora a uma nova estética que se vem impondo, exuberante, cênica, teatral, belíssima, o barroco. E é um conjunto de intervenções que vão ser muito acentuadas na sequência de um terrível incêndio que acontece aqui no convento e que atinge também a igreja em 1683. Não só o incêndio e porque este fez desaparecer a cobertura, mas depois também, nos dias seguintes, uma série de intempéries acabam também por acelerar a degradação no interior da igreja. E temos depois, por isso, essa reforma barroca que, de um modo muito nítido, podemos, de algum modo, datar a partir de 1729, na sua capela-mor, o seu douramento, a sua talha. Em 1731 está a ser produzido o grande arco cruzeiro. E, a partir do ano seguinte, 1732, toda esta estética barroca, toda esta talha vai inundando o resto do corpo da igreja. Temos também que entender que o convento continuava a registrar um grande crescimento e que praticamente todas as monjas eram originárias da nobreza ou até de alguma burguesia muito endinheirada. E por isso os dotes que elas traziam para o interior do convento, o apoio que as suas famílias davam ao convento, explicam também muito deste desafogo, que em parte é também possível pelo contexto económico da época, pelas riquezas que vão chegando do Império, nomeadamente o ouro brasileiro. Certo é que também é um período em que há um relaxamento na disciplina, no cumprimento das regras da ordem. Há mesmo alguns escândalos amorosos entre freiras e frades, algo que será bem descrito e ironizado
por escritores do século seguinte, do século XIX, como é o caso de Camilo Castelo Branco. Mas a intervenção barroca é de facto notável e ter-se-á prolongado até seguramente por volta de 1750. Certo é que em 1758 a obra estava concluída. E sabemos isso graças às famosas Memórias Paroquiais de 1758. O abade da Sé, ao descrever aqui a igreja, dá por concluído os trabalhos, dizendo que era uma igreja totalmente coberta a ouro e azul. Mas, para lá deste fabuloso património material, a igreja do antigo convento das Clarissas, no Porto, guarda também curiosas manifestações do património imaterial. Até hoje mantém-se a tradição da oferta de ovos, hoje não ao convento, mas virem entregar ovos aqui à igreja. Os casais que querem bom tempo no dia do seu casamento vêm aqui oferecer os ovos. É uma velha tradição da cidade. Não podemos também deixar de referir a presença de santos negros no interior da igreja e no coro alto, o caso de Santa Ifigénia ou São Benedito. Desse ponto de vista, para lá, obviamente, do papel que estas imagens tinham junto da comunidade de escravos, uma forma também de contribuir para a sua evangelização, não nos podemos também esquecer, com efeito, do grande número de criados que as jovens traziam consigo. E é provável que muitas vezes, entre eles, se encontrassem escravos negros. A esse propósito, não posso deixar também de aqui evocar um número elucidativo. Há dados, por exemplo, do século XVIII, em que referem que habitavam aqui mais de 300 mulheres, mas menos de um terço eram freiras. Todas as outras eram seculares, ou seja, era a criadagem que servia as jovens e mulheres, na sua grande parte, como vos dizia, provenientes da aristocracia e que aqui mantinham também esse tipo de comodidades. Igualmente interessante é este altar, o altar de São João Batista, e que tem muito a ver com o Porto. Por se repararem bem, na base da imagem, aquilo que nós podemos observar é uma cascata, uma típica cascata sanjoanina tripeira, com as suas construções, as casinhas, os moinhos, não lhe falta sequer um bonequinho de uma leiteira. Enfim, uma imagem que nos evoca o solstício do verão, as festas de São João, numa altura em que estamos a comemorar um outro solstício, o da vitória da luz sobre as trevas, o solstício de inverno, o Natal. Para todos, festas felizes.